Existe uma coisa que o seu médico provavelmente não te contou na última consulta. Não porque ele não soubesse, mas porque ele tinha 12 minutos para atender você, receitar o remédio e chamar o próximo paciente. E essa coisa pode ser exatamente o que está impedindo o seu açúcar no sangue de voltar ao normal. Mesmo que você já esteja tomando medicamento, cortando doce e tentando se cuidar. Você vai descobrir o que é daqui a pouco. Mas antes, precisa entender por que tantas pessoas acima dos 60 anos que fazem tudo certo continuam com a glicemia descontrolada. Porque o problema, na maioria das vezes, não está onde você imagina. Se você acabou de receber o diagnóstico de pré-diabetes, ou se o médico te disse que o seu açúcar está no limite, preste muita atenção no que vem a seguir. Porque o que acontece nos próximos meses pode definir se você vai precisar de insulina daqui a alguns anos, ou se vai conseguir virar esse jogo agora. E sim, virar esse jogo é possível. Não é promessa. É o que a ciência já comprovou. A questão é que a maioria das pessoas não sabe como fazer isso da forma certa. E fazendo do jeito errado, o açúcar continua alto, o pâncreas continua sofrendo e o risco de infarto, derrame, cegueira e amputação continua crescendo silenciosamente. Eu sou a doutora Ivone Cardoso. E se você quer continuar recebendo conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, se inscreve no canal e clica no joinha. Agora vamos direto ao ponto. O pré-diabetes não é uma doença menor. Não é um aviso que você pode ignorar porque ainda não virou diabetes de verdade. Pré-diabetes significa que o seu corpo já está sendo danificado pelo açúcar elevado no sangue, só que ainda não chegou no nível que os médicos chamam oficialmente de diabetes. É o sinal amarelo piscando. E esse sinal amarelo precisa ser levado tão a sério quanto o vermelho. Porque um em cada 4 pré-diabéticos se torna diabético em apenas 5 anos. Só no Brasil, são mais de 40 milhões de pessoas nessa situação. E a grande maioria delas não sabe o que realmente está acontecendo dentro do próprio corpo. O que está acontecendo é o seguinte: o seu pâncreas está lutando. Ele está tentando produzir insulina suficiente para vencer uma resistência que foi crescendo aos poucos, em silêncio, durante anos. Resistência à insulina significa que as células do seu corpo pararam de responder bem a esse hormônio. A glicose bate na porta das células, a insulina tenta abrir essa porta, mas as células não ouvem mais. Aí o açúcar fica circulando no sangue. O pâncreas percebe isso e produz mais insulina. E mais, e mais. Até que um dia ele não aguenta mais o esforço. E a glicemia começa a subir de vez. O que causou essa resistência? Aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende completamente. Não foi só o doce. Não foi só a falta de exercício. Foi uma combinação de fatores que, juntos, foram silenciosamente destruindo a capacidade do seu corpo de usar o açúcar como energia. E um desses fatores é algo que quase ninguém menciona. Algo que acontece toda noite enquanto você dorme. Ou melhor, enquanto você não dorme direito. Mas antes de chegar nisso, você precisa entender o tamanho real do perigo. Em 1980, o mundo tinha 108 milhões de diabéticos. Em 2021, esse número chegou a 537 milhões. Só entre 2019 e 2022, durante a pandemia, surgiram mais de 70 milhões de novos casos. E o diabetes mata. Foram 6,7 milhões de mortes em 2021, associadas à doença, entre infartos, derrames, insuficiência renal, cegueira, amputações, demência. Isso não é estatística distante. Pode ser você. Pode ser alguém que você ama. E o pior, 80% dos pré-diabéticos não sabem que já estão com o sinal amarelo aceso. Um em cada 5 diabéticos não sabe que tem a doença. Mas aqui está o que muda tudo. É possível reverter. Não estou falando de milagre. Estou falando de evidência científica. A própria Associação Americana de Diabetes, em 2021, reconheceu oficialmente que pessoas com diabetes tipo 2 podem alcançar remissão, mantendo a glicemia normal e a hemoglobina glicada abaixo de 6,5 por pelo menos 3 meses, sem precisar de medicamentos. Isso é real, e isso acontece. E vai acontecer com muito mais frequência quando as pessoas souberem exatamente o que fazer. É o que você vai aprender aqui, passo a passo. Mas antes de chegar nos 5 passos, preciso te perguntar uma coisa. Você sabe quais são os seus números? Porque tem gente que acha que está bem só porque não tem sintoma. Isso é um erro grave. A glicemia de jejum normal é até 99 miligramas por decilitro.
De 100 a 125, você está na faixa de pré-diabetes. A partir de 126, é diabetes. A hemoglobina glicada normal fica abaixo de 5,7%. Entre 5,7% e 6,4%, pré-diabetes. A partir de 6,5%, diabetes. Se você não sabe os seus números, esse é o primeiro passo antes de qualquer coisa. Vá ao médico, peça os exames e descubra onde você está. E por falar em descobrir onde você está, já me conta aqui nos comentários. Você tem pré-diabetes ou diabetes tipo 2? Já tentou reverter? O que já funcionou e o que não funcionou para você? Escreve aí embaixo porque a sua história pode ajudar muita gente que está passando pela mesma situação. E quando você comenta, o algoritmo entende que esse conteúdo é importante e leva para mais pessoas que precisam dessas informações. Agora vamos ao primeiro passo. E esse primeiro passo vai surpreender muita gente, porque não começa pelo açúcar. Começa pelo que você come todos os dias sem perceber que está se prejudicando. Os alimentos ultraprocessados, aqueles que vêm embalados com lista de ingredientes que você não consegue pronunciar, são uma armadilha silenciosa para quem tem pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Não é só porque tem açúcar. Não é só. É porque pesquisadores de Harvard descobriram que certos aditivos usados nesses alimentos, os propionatos, alteram diretamente o metabolismo e causam hiperinsulinemia. Ou seja, fazem o seu pâncreas produzir mais insulina do que deveria. Isso acelera exatamente o ciclo que você precisa quebrar. Então, o primeiro passo é claro: troque os ultraprocessados por comida de verdade. Grãos integrais, feijão, lentilha, chia, folhas verdes como alface, repolho, agrião e brócolis, frutas com moderação. Uma dica que muita gente subestima: o vinagre de maçã na salada. Estudos mostram que ele pode melhorar a resistência à insulina em até 34%. Não é remédio, não resolve tudo sozinho, mas é um hábito simples que ajuda. Cúrcuma e canela também têm evidências de benefício modesto. E se você gosta de molho na salada, experimente substituir a maionese por abacate amassado. Parece pequeno, mas no corpo de quem tem resistência à insulina, essas trocas somadas fazem diferença real. Mas aqui está o que a maioria das pessoas faz errado nessa parte. Troca os processados por alimentos que parecem saudáveis, mas disparam o açúcar do sangue da mesma forma. Sabe quais são esses alimentos? Daqui a pouco vou te contar. Antes, preciso explicar o segundo passo, porque sem ele, o primeiro funciona pela metade. O segundo passo é o exercício físico. E antes que você pense, já sei disso, espera, porque provavelmente você não sabe o mecanismo exato pelo qual o exercício reverte a resistência à insulina. Quando você se movimenta, os músculos ativam receptores chamados GLUT4. Esses receptores permitem que a glicose entre nas células musculares sem precisar de insulina. Isso significa que o exercício literalmente abre uma porta alternativa para o açúcar sair do sangue, independente do seu pâncreas. E esse efeito dura até 16 horas após a atividade física. Ou seja, uma caminhada de 30 minutos pela manhã ainda está ajudando a controlar seu açúcar no jantar. Você não precisa de academia cara nem de personal trainer para começar. Uma caminhada diária já serve. Subir escadas em vez de pegar o elevador, sair um ponto antes do ônibus. O que não pode é ficar sentado por muitas horas seguidas, porque períodos longos sem movimento aumentam a glicemia, a inflamação e pioram a resistência à insulina mesmo em quem se exercita. A recomendação é simples: a cada hora sentado, levante, tome uma água, ande alguns minutos. Essa interrupção regular do sedentarismo tem impacto mensurável nos exames. Agora, o terceiro passo é aquele que eu mencionei lá no início e que a maioria das pessoas nunca associa ao diabetes: o sono. Se você dorme mal, seja porque acorda durante a noite, porque ronca, porque tem insônia, porque vai dormir tarde demais, você está aumentando ativamente a sua resistência à insulina. Vários estudos mostram que uma única noite de sono ruim já é suficiente para elevar a glicemia no dia seguinte. Imagine o que meses ou anos de sono inadequado fazem com o pâncreas de uma pessoa acima dos 60 anos. Durante o sono profundo, o corpo regula os hormônios, reduz a inflamação e processa o estresse do dia. Quando esse processo é interrompido, o cortisol, o hormônio do estresse, fica elevado. E cortisol elevado significa mais glicose no sangue, mais fome, mais acúmulo de gordura na barriga. É um ciclo que se retroalimenta. E aqui está algo que vai te surpreender.
Tem pessoas que controlaram melhor o açúcar melhorando o sono do que mudando a alimentação. Não porque a alimentação não importa, importa muito, mas porque o sono descontrolado sabota qualquer outro esforço que você fizer. Se você tem dificuldade para dormir, trate isso como prioridade médica. Converse com seu médico sobre a possibilidade de apneia do sono, muito comum acima dos 60 anos e diretamente ligada à resistência à insulina. Estabeleça um horário fixo para dormir e acordar. Evite telas 1 hora antes de deitar. Mantenha o quarto escuro e fresco. Parece simples, mas para o seu pâncreas, uma noite bem dormida vale mais do que muita coisa que você encontra em farmácia. Estamos no quarto passo, e é aqui que a maioria erra. Não porque não saiba que estresse faz mal. Todo mundo sabe. O erro é achar que o estresse é só uma questão emocional, uma sensação passageira. O que a maioria não percebe é que o estresse crônico é uma causa física, mensurável, de hiperglicemia. Quando você está estressado, o seu corpo libera cortisol e adrenalina. Esses hormônios mandam uma mensagem urgente para o fígado: libera glicose agora, porque o corpo precisa de energia para reagir ao perigo. E o fígado obedece. O açúcar sobe. O pâncreas produz mais insulina. E se isso acontece todo dia, várias vezes por dia, você tem uma bomba relógio funcionando dentro do seu corpo. Então, o quarto passo é reduzir o estresse de forma deliberada, não esperar ele passar sozinho. Exercício físico reduz cortisol. Conversar com pessoas queridas reduz cortisol. Meditação, mesmo que por 5 minutos, reduz cortisol. E o sono, que vimos no passo anterior, também age como um regulador natural do estresse, porque durante o sono, o cérebro processa e organiza as experiências do dia, reduzindo a carga emocional acumulada. Esses 4 passos se conectam. Quando você melhora um, os outros ficam mais fáceis. Mas há algo que conecta todos esses passos e que ainda não falei. Algo que, quando está presente, torna todos os outros esforços muito mais difíceis de sustentar. E quando está ausente, o corpo responde melhor a qualquer mudança que você fizer. Esse algo é o peso em excesso. E é sobre isso que o quinto passo vai falar. O mais importante de todos. Mas antes de chegar lá, preciso te contar o que realmente acontece dentro do corpo de quem está acima do peso e tem resistência à insulina. Porque entender o mecanismo muda completamente a forma como você vai agir. O excesso de gordura corporal, especialmente a gordura que se acumula na barriga e ao redor dos órgãos internos, não é só um tecido passivo. Essa gordura é metabolicamente ativa. Ela produz substâncias inflamatórias que bloqueiam os receptores de insulina nas células, pioram a função do pâncreas e aumentam o risco de infarto e derrame de forma independente do açúcar. É como se o excesso de gordura abdominal fosse um inimigo interno, constantemente sabotando o trabalho do seu pâncreas e do seu sistema cardiovascular ao mesmo tempo. E aqui está o dado que muda tudo. A remissão do diabetes tipo 2 é muito mais provável quando a perda de peso acontece logo após o diagnóstico, ou ainda na fase de pré-diabetes. Quanto antes, melhor, porque a capacidade do pâncreas de se recuperar diminui com o tempo. As células que produzem insulina, chamadas células beta, vão sendo destruídas progressivamente pela hiperglicemia crônica. Quanto mais tempo o açúcar fica alto, menos células beta sobram para trabalhar. Por isso, a janela de oportunidade que você tem agora é preciosa. Para quem quer e precisa de um guia prático e completo para dar esses passos com segurança e sem errar na alimentação, existe o guia completo para controlar o diabetes. Depois dos 60, sem errar na alimentação, disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Ele foi criado exatamente para ajudar quem está nessa situação a entender o que comer, o que evitar e como montar uma rotina que o corpo de uma pessoa acima dos 60 anos consegue sustentar. Dá uma olhada, porque pode ser o recurso que faltava para você transformar os próximos exames. Voltando ao quinto passo. Como perder peso de forma que realmente reverta a resistência à insulina e não apenas reduza o número na balança temporariamente? Essa é a pergunta certa. Porque existem formas de perder peso que funcionam a curto prazo, mas pioram a situação metabólica a longo prazo. E existem formas que reparam o metabolismo de dentro para fora. A primeira estratégia que as pesquisas mostram funcionar é a redução moderada de calorias, mas associada a uma mudança na qualidade do que se come, não apenas na quantidade. O estudo Look Ahead,
que acompanhou mais de 5.000 pacientes com sobrepeso e diabetes tipo 2, mostrou que após um ano, mais de 11% dos participantes alcançaram remissão parcial ou completa do diabetes. A chave foi a combinação de redução calórica com exercício físico regular. As dietas restritivas demais, aquelas que cortam tudo de uma vez, não funcionam a longo prazo, porque geram um desejo intenso de comer que a maioria das pessoas não consegue sustentar. O corpo interpreta a restrição severa como ameaça de sobrevivência e desacelera o metabolismo como resposta. Então o caminho é diferente. A segunda estratégia é a restrição de carboidratos refinados, não necessariamente de todos os carboidratos. Há uma diferença enorme entre o carboidrato do feijão, da batata doce e da aveia, que vem com fibras e outros nutrientes, e o carboidrato do pão branco, do macarrão refinado e do biscoito, que entram rapidamente na corrente sanguínea e disparam a insulina. Um estudo publicado no Lancet em 2018, acompanhando quase 25.000 pessoas por 10 anos, encontrou que aqueles que eliminavam os carboidratos saudáveis, as frutas, os grãos integrais, as leguminosas e substituíam por mais carne e gordura saturada, tinham risco 32% maior de morte. Mas aqueles que reduziam os carboidratos refinados e mantinham os carboidratos vindos de vegetais, leguminosas e nozes, viviam mais e tinham melhor controle glicêmico. Isso significa que a dieta cetogênica, muito falada hoje em dia, não é a única nem necessariamente a melhor estratégia para todas as pessoas acima dos 60 anos. O que a ciência indica é que uma alimentação rica em gorduras boas, abacate, azeite de oliva extra virgem, castanhas, com carboidratos vindos de fontes naturais e rica em fibras, é sustentável a longo prazo e tem o melhor perfil de segurança cardiovascular. E é exatamente esse equilíbrio que o seu corpo precisa para reverter a resistência à insulina sem criar novos problemas. Para casos de obesidade mais grave, índice de massa corporal acima de 40 ou acima de 35, com complicações como hipertensão, apneia do sono ou diabetes estabelecido. A cirurgia bariátrica é uma opção reconhecida por 45 sociedades médicas e científicas ao redor do mundo. E aqui está o dado mais surpreendente sobre ela. As melhorias nos níveis de açúcar acontecem em horas ou dias após a cirurgia, antes mesmo de qualquer perda de peso significativa. Isso acontece porque a cirurgia altera a microbiota intestinal, substituindo bactérias que favorecem a obesidade por bactérias que favorecem um metabolismo mais saudável, além de modificar hormônios como a grelina e o GLP-1. A reversão do diabetes ocorre em até 80% dos pacientes no curto prazo. Claro, existem riscos e nem todos os pacientes são candidatos. É uma decisão que precisa ser tomada com o médico especialista. Mas, independente da estratégia que você vai usar para perder peso, seja a mudança alimentar gradual, a redução de carboidratos refinados ou o acompanhamento médico intensivo, há algo que precisa ficar absolutamente claro. Não abandone os medicamentos por conta própria. Esse é um erro que pode ser fatal. Muitas pessoas estão com a glicemia controlada justamente porque o remédio está funcionando. Se você para de tomar sem supervisão médica, o açúcar pode subir de forma perigosa e rápida. Qualquer redução de medicamento precisa ser feita com o endocrinologista, com base nos seus exames e no seu acompanhamento clínico. O objetivo é chegar lá com segurança, não chegar rápido e se machucar no caminho. Agora, lembra que eu prometi te contar quais são os alimentos que parecem saudáveis, mas disparam o açúcar da mesma forma que os ultraprocessados? Chegou a hora. Alguns sucos de fruta, mesmo os naturais, sem açúcar adicionado, têm um índice glicêmico altíssimo, porque a fruta perdeu as fibras no processo de extração. Um copo de suco de laranja natural pode disparar a glicemia quase tanto quanto um refrigerante. Frutas como melancia, manga e uva, consumidas em grandes quantidades, também merecem atenção especial para quem tem resistência à insulina. Isso não significa que você não pode comer fruta. A fruta inteira, com fibra, é muito diferente do suco. Mas a quantidade e a combinação importam. Arroz branco em grandes porções, pão francês, tapioca sem adição de fibras, cuscuz de milho refinado, todos esses alimentos são parte da cultura alimentar brasileira e não precisam desaparecer completamente da sua vida. Mas precisam ser consumidos em porções menores, combinados com proteínas e gorduras boas,
para diminuir o impacto sobre a glicemia. Uma tigela de arroz branco com feijão tem um impacto glicêmico muito menor do que a mesma tigela de arroz branco sozinha, porque a fibra e a proteína do feijão diminuem a velocidade de absorção do açúcar. Esse é o tipo de detalhe que faz diferença real nos seus exames. E por falar em detalhes que fazem diferença, há uma última coisa que preciso te dizer, e essa é talvez a mais importante de todo esse vídeo. Não porque é a mais científica, mas porque é a mais verdadeira. Reverter o pré-diabetes ou o diabetes tipo 2 é possível. Mas não acontece em 2 semanas. Não acontece só com força de vontade. Acontece com consistência, com pequenas mudanças feitas todo dia durante semanas e meses, até que o corpo responda. E o corpo sempre responde quando você dá a ele o que ele precisa. Perder apenas 5% do peso corporal já traz benefícios mensuráveis para a resistência à insulina, para a pressão arterial e para o coração, mesmo que você não alcance a remissão completa do diabetes. 5%. Para uma pessoa de 80 quilos, são 4 quilos. Não é impossível. É o começo de uma transformação real. E esse começo, feito agora, nessa fase da vida, pode definir os próximos 10 ou 20 anos da sua saúde. Você tem mais poder sobre a sua saúde do que provavelmente te disseram. O diagnóstico de pré-diabetes ou de diabetes tipo 2 não é uma sentença. É um aviso. Um aviso que chegou a tempo de você fazer algo. E agora você sabe o que fazer. Trocar os ultraprocessados por comida de verdade, se mover todos os dias, mesmo que de forma simples, dormir melhor, reduzir o estresse de forma ativa e trabalhar para reduzir o peso com estratégias que o metabolismo consegue sustentar. 5 passos. Não são fáceis, mas são possíveis. E cada um que você der, o seu pâncreas vai agradecer. Se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu seus olhos para algo que você ainda não sabia, ou confirmou o que você já suspeitava, compartilha esse vídeo. Manda para alguém que você ama e que precisa dessas informações. Porque a maioria das pessoas com pré-diabetes não sabe que está nessa situação. E a informação certa, na hora certa, pode mudar o curso da vida de alguém. Aqui no canal você encontra conteúdos assim toda semana, sempre com base científica e sempre pensando na saúde de quem tem mais de 60 anos. Se inscreve, ativa o sino de notificações e a gente se vê no próximo vídeo.